Olá pessoal, sou o Nelson. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso básico de Drupal. O tema de hoje será a segunda parte do Webform. Então a gente vai avançar um pouquinho, vamos trabalhar com alguns comandos já mais entre intermediário e avançado e vamos com mão na massa. Vamos clicar em estrutura, vamos no Webform. Eu vou utilizar o mesmo formulário que eu utilizei no módulo 1, tá? Então, formulário teste. Então, esses aqui foram os campos criados no primeiro formulário, tá? Hoje eu vou incluir já um campo de texto, né? Claro. E aqui o título: Instituição de Ensino Superior. Depois daqueles dados que a gente pegou, nome, escolaridade, e-mail, endereço, nós detectamos que quando a pessoa está fazendo a inscrição, se ela fosse de ensino superior, eu queria que ela indicasse qual a instituição que ela pertence. Então, eu vou salvar aqui o elemento. Eu quero que a pessoa indique a instituição, certo? Eu não vou nem alterar aqui a ordem que ele está. Eu só quero saber a instituição se a escolaridade for ensino superior ou aperfeiçoamento. Eu quero saber em qual instituição ele fez o nível superior. Então, nós criamos uma condicional aqui. Os campos condicionais, nós vamos clicar aqui, ó, em Conditions. Então, qual é a condição? Vamos deixar invisível, escondido, quando o campo escolaridade for igual ao básico. Então, se a pessoa escolher o básico, ele vai ficar escondido. Se a pessoa escolher qualquer outro campo, ele vai aparecer para a pessoa preencher. Então, tá aqui, tá salvo. Coloquei a condicional, ok. Vamos ver se está funcionando. A gente pode colocar o nome completo aqui. Se eu colocar básico, o campo instituição some. Se eu escolher superior, ele aparece. Mesma coisa, qualquer outro campo. Somente quando eu escolho o básico, ele desaparece. Então ele está funcionando. A gente pode fazer outros tipos de condições e aí é só a gente ir treinando cada uma delas, tá? Vamos voltar lá ao nosso Webform. Agora a gente vai falar sobre campos únicos. Então, por exemplo, se nós colocássemos aqui o número do RG, vamos colocar aqui. Número do documento. Se eu colocar ele como obrigatório e único, o que eu estou dizendo para o sistema? A pessoa que está preenchendo, ela vai ser obrigatória a preencher, ele não vai gravar enquanto não for preenchido. E uma segunda restrição é que ele tem que ser único. Isso quer dizer o quê? Se outra pessoa digitar o mesmo número, ou as mesmas particularidades, ele não vai aceitar. Então isso é bom para a gente colocar controle, né, no nosso formulário. Existem também campos que dá para a gente compartilhar, pegar de outras instituições que sejam únicas também. Por exemplo, eu não sei se essa versão do Drupal tem, mas a gente pode pesquisar para vocês. O Thiago pode falar isso com mais propriedade. A gente pode vincular ele ao CPF. Então, o CPF é um cadastro único, né, de pessoas físicas. Quando a pessoa preencher, o próprio sistema faz a consulta na base da Receita e verifica se é um CPF válido ou não. É mais ou menos assim que funciona essa ferramenta. Eu vou gravar aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer mais uma simulação. Colocar aqui preenchimento,
E aqui no RG, eu vou colocar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então salvamos. Não tem problema, o e-mail não existe. E faz de conta que nós vamos lá preencher de novo. E aqui no RG, lembre que isso aqui é um campo único, né? Eu vou digitar o mesmo número. Então tá aqui, certo? Por aquela regra do único, ele não deveria aceitar. Quando eu colocar em enviar, tá vendo? Ele já diz que já tem esse RG. É uma forma da gente filtrar um pouco, né, as inscrições e ver se não há informações que foram preenchidas erradas, ou pessoas querendo se passar por outra, ou até várias inscrições da mesma pessoa. Isso pode ocorrer. Então, quando a gente coloca esses campos únicos, eles ajudam nessa tarefa. Vamos voltar ao nosso webform. Vamos dizer que nós tivéssemos um webform, uma seleção, e essa seleção ela tivesse uma quantidade mínima de submissões, tá? Nós quiséssemos restringir essas submissões. Então, aqui tem, acho que cabe vários comentários, né? Quando nós criamos o nosso webform, nós colocamos o limite de submissões. A gente pode selecionar o limite de submissões para o usuário, né? Para a pessoa que está encaminhando. Então o sistema pode fazer uma busca pelo IP da máquina. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se submissões estão sendo feitas por exemplo, de uma sala de alunos, se alguém enviar uma submissão por um computador de lá e uma segunda pessoa tentar, e eu fiz a limitação por IP, essa segunda pessoa não vai conseguir, porque o sistema vai entender que aquele IP já fez uma emissão. Dá para fazer também por usuário essa restrição. Então, se for usuário logado, a gente pode fazer a restrição por usuário logado. O que seria negativo para isso é que as inscrições teriam que ser sempre para pessoas que estão nessa comunidade, que já têm o nosso código de acesso do nosso site. Para uma inscrição aberta, né, para um concurso, isso daria bastante trabalho para a secretaria, que teria que fazer o cadastro de cada um dos usuários, ou a gente abrir um formulário de inscrição para todo mundo. Isso dificulta um pouco, tem pessoas que têm dificuldade de acesso e, enfim, não seria muito interessante. Então, tem uma outra opção que nós vamos ver. Tá aqui, ó, limite total de submissões. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que seja uma inscrição para o curso de extensão, que às vezes tem limites, né? Vamos dizer que a gente quisesse controlar isso no site. Nós poderíamos colocar, poxa, eu só tenho 100 vagas, eu só quero que os 100 primeiros sejam atendidos. Então eu coloco essa limitação aqui. Então o sistema ele só vai aceitar até o número 100 de submissões. Atendendo esse número, o sistema vai fechar. Ninguém mais vai conseguir fazer a submissão. Se vocês têm que ter esse tipo de controle, é uma ferramenta bem útil para isso. Eu não sei se na FEFELESH acho que a única exceção que eu veria um pouco de aplicabilidade disso seria na própria cultura e extensão mesmo, porque a maioria dos outros cursos, as outras inscrições, normalmente há uma seleção, né? Então você restringir pela quantidade de inscrições não é muito eficaz. Colocando ali, só para a gente exemplificar, salvando aqui embaixo, ficaria essa restrição. Existem outros tipos de restrições aqui, tá? E aí são N tipos de restrições que nós poderíamos colocar. A gente pode discutir isso também na seção de dúvidas, porque eu particularmente nunca usei essa daqui. De fato não é uma coisa usual para aqui dentro do nosso ambiente, mas a gente pode abordar isso na seção de dúvidas
sim, para a gente pelo menos conhecer mais um pouco sobre a ferramenta. Vamos voltar aqui ao nosso Webform. Mais uma questão de segurança aqui do nosso Webform. Se nós deixarmos ele do jeito que está aqui, sem nenhum campo de confirmação, nós podemos ser invadidos por aqueles robôs, né? Que são sistemas que os hackers ou pessoas mais intencionadas desenvolvem para ficar mandando uma série de campos, né, preenchidos aqui aleatoriamente, e isso pode causar uma instabilidade no nosso sistema e pode até derrubar o sistema da faculdade como um todo, tá? A gente pode colocar aqui uma coisa bem simples, pode ser um campo bem simples chamado CAPTCHA. Acho que todos já devem ter visto isso, várias páginas utilizam os CAPTCHAs. Eu vou colocar o Math, tá? Que são um cálculo matemático, ele vai colocar lá um cálculo simples. Vamos salvar, já inseri o CAPTCHA, certo? Aqui, vocês viram que aparece aqui a questão, né? Então esse é o CAPTCHA. Quando a pessoa terminar de preencher, ela vai ter que colocar isso aqui, senão ele não envia. Então o robozinho, se tiver um robozinho, ele não vai fazer isso aqui corretamente. Vamos seguir aqui o nosso formulário. Uma outra situação interessante que a gente pode fazer para o nosso formulário, nós podemos usar uma URL, a gente pode direcionar a nossa página, tá? Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui, se a gente já tem esse endereço aqui, a gente pode criar um endereço específico para, então, por exemplo, inscrição 2021. Então, quando nós criarmos, tá vendo aqui, ó, fica já direcionado. Então, isso é interessante quando a gente tem algum controle dos endereços e quer que alguns conteúdos só apareçam com algumas terminações. Nós veremos isso bastante em envios. Agora, só fazendo essa situação, talvez não fique muito... É mais intuitivo, né? Para vocês saberem que vocês podem alterar, não é só o default que ele dá, né? Toda vez que a gente grava algum conteúdo aqui no Drupal, ele sempre está vinculado ao Node. Então, quando a gente cria esse alias, quando nós digitamos esse endereço lá, ele já redireciona para o endereço, para o Node correto. Ele fica vinculado, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Uma outra coisa bem interessante, vamos dizer que a gente quisesse aqui criar um campo que só a secretaria pudesse visualizar. Eu vou chamar ele de campo de controle, tá? E ele vai ser um tipo seleção. Eu vou já fazer aqui, ó, algumas... Então, seleção. O nome do campo vai ser controle. E aqui eu vou colocar algumas opções. Então, enviado 2, encaminhado para parecerista, 3, aguardando CCP, 4, deferido, 5, deferido. Salvei. Ó, eu coloco só o administrador. Pode ver esse elemento. Então, vamos lá. No caso eu estou logado, então ele vai aparecer para mim, certo? Agora se eu pegasse de uma página que não estivesse logado, certo? Ele não aparece. Para que nós usamos isso daqui? Quando a gente
cria uma views, nós podemos utilizar esses campos para fazer um controle. Quantas pessoas fizeram inscrição, quantos foram aprovados, dá para se diferenciar por aqui. A gente pode colocar outras coisas também, por exemplo, se for uma inscrição, a inscrição pode estar sendo indeferida porque falta de documento, a gente coloca aqui os campos. Qual é a vantagem disso? Quando a gente for fazer uma lista, por exemplo, de quantas pessoas se inscreveram, quais estão habilitados ou não, nós faríamos essas incisões aqui, essas inclusões aqui, e quando nós salvássemos, já estaria disponível na listagem, na views. Evita da gente ficar toda hora digitando uma nova listagem, um novo arquivo, criando um novo PDF, tudo ficaria vinculado a um banco de dados único, né? Dá mais uniformidade, dá mais segurança. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é essa invitation. A invitation foi um comando novo que apareceu. Ele pode ser utilizado, por exemplo, se esse formulário aqui fosse para uma prova e nós tivéssemos já cadastrado as pessoas e tudo mais, nós poderíamos mandar esse nosso formulário para ele, poderíamos associar a ele códigos aleatórios e ele só poderia preencher esse código, né, preencher esse formulário, se ele digitasse esse código. Dá para você vincular cada código a uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Controle na web é complicado, porque se a pessoa quiser burlar, existem N formas de burlar. No exemplo da prova, quem detém o código vai poder entrar e submeter a webform, né? Vai poder preencher. Então não necessariamente poderá ser o usuário mesmo que a gente pretende. Vocês podem colocar uma série de restrições no edital para dizer que se ele não estiver fazendo da maneira correta, que ele sofrerá as consequências, enfim, né? Cabe uma ação legal. Voltando a como se tivesse tudo funcionando, as pessoas não tivessem essa índole, né? Nós faríamos o seguinte: nós salvaríamos aqui, nós ativaremos a ferramenta, tá? Uma vez ativado, que tem os códigos que ele vai gerar. Então ele gera no começo 25. Então quando a gente entra aqui em Generate, ó, se vocês quiserem colocar mais, só inserir mais códigos aqui. Então, se fosse uma inscrição que tivesse 25, só 25, ele geraria os 25, estariam aqui os códigos, tá? E aí era só enviar um e-mail para cada um dos inscritos com o seu respectivo código, né? Para ele poder fazer e vocês saberem quem é a pessoa. Puxa, mas o sistema não gera uma lista, um Excel para a gente poder fazer um controle e atribuição? Sim, é só clicar aqui em download e vocês clicando aqui no download ele vai gerar esse arquivo em Excel, tá vendo? Eu vou abrir aqui para a gente visualizar. Ele traz aqui quando a pessoa for fazer a submissão, vai estar o código aqui para ele e o sistema só vai aceitar a submissão se ele tiver com esse código. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado e aguardem terceiro módulo que teremos em breve, ok? Até a próxima.